governo tem um sério problema. Ele não consegue fazer com que amanhã seja a reprodução do hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta desenhar um pacote de cortes como esse do chamado ajuste fiscal, dizer que o mercado está solicitando isso, etc, etc, sem que você consiga projetar para o amanhã que efetivamente você tenha condições de que as medidas tenham um rápido efeito na economia positivo e com isso você consiga recuperar sua popularidade e estabelecer uma relação de maior poder entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Não é o que está ocorrendo, basta ver que para aprovar o ajuste fiscal que não foi aprovado totalmente no Senado, agora já passou pela Câmara Baixa, agora que vai para o Senado, o governo encontra uma série de dificuldades. Veja, por exemplo, o Congresso Estadual do PT. Houve uma reunião que está preparando o Congresso Nacional, agora no último fim de semana, cadeiras vazias, não foi ninguém. O partido é uma espécie de partido fantasma. Lula compareceria, arrumou um pretexto para não ir, porque certamente sairia uma fotografia com o plenário vazio e tal. Mas foi importante ali ver algumas das falas e o cântico de parte do plenário. Então, um deles era Levi pede para sair, Levi pede para sair. Aquilo que a gente fala em campo de futebol se reproduziu na plenária petista. Ou seja, você tem um partido que está no governo, mas que é contra a política central do governo hoje, que é a questão do ajuste fiscal, sem entrar no mérito de ser bom ou ruim. Eu acho ruim as propostas, né? Mas não vamos entrar hoje nesse tipo de discussão. Mas é um partido, portanto, que se posiciona contra o governo, que é o seu governo, contra o ministro da Fazenda, como se o ministro da Fazenda não fosse indicado pela Presidente da República, portanto, pelo Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, nesse cenário que é desenhado, que o Lula está articulando como nunca esteve, tentando salvar o governo, dá uma aparência, no mês de maio todo, que é uma certa tranquilidade, que aquela pressão que teve no mês de março, com as manifestações do dia 15, ou que teve ainda em abril até o dia 12 de abril, que o governo em maio teria obtido uma nova força, ter condições para poder desenhar um segundo semestre que fosse melhor. Porém não, o quadro é outro. Há uma estagnação na crise. De um lado, o governo não consegue impor o seu programa nem dentro do seu próprio partido, basta ver que o ajuste fiscal encontra oposição de parcela considerável do partido, como também não consegue, em relação ao Congresso Nacional, estabelecer uma relação de força, né, especialmente em relação à Câmara dos Deputados, onde que tem uma clara independência em relação ao Partido dos Trabalhadores, ao interesse do Palácio do Planalto. Nessa situação temos também o Paraná. Os julgamentos, já no mês de junho, se avizinham 4 julgamentos do processo do Petrolão. Portanto, o que se desenha é que o governo não está conseguindo transformar o amanhã num que não fosse uma repetição simplesmente do hoje. Quer dizer, isso é terrível em política, porque você pode ter um cenário difícil, mas quando se aponta que o futuro vai ser melhor e ter condições que o futuro se construa economicamente uma situação melhor que tenha um reflexo direto na política. Então, por incrível que pareça, esse é um momento único na história republicana. Você tem um governo impopular, com medidas econômicas impopulares, que não consegue ter apoio sequer do seu partido político, mas mesmo assim você não tem um movimento oposicionista organizado que consiga empurrar o governo ainda mais contra a parede. Então há uma estagnação do nada. Mas o grande problema não é tanto da oposição hoje, o grande problema é o governo que não consegue dar as cartas no jogo político. E tudo indica que teremos muitas surpresas no mês de junho. A calmaria, ela é só aparente.